aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Antes da gente começar a falar do dia de hoje, somente lembrando vocês que eu já abri as inscrições para a próxima mentoria, que vai ser no dia 25/3. As inscrições vão ficar abertas somente até o dia 17. Como vocês sabem, como eu dou um atendimento personalizado, né? Eu consigo atender cada um, enfim, ajudar com o gerenciamento, essa coisa toda. Se for muita gente, eu não dou conta, então eu deixo pouco tempo aberto para ser um número pequeno de pessoas e eu conseguir atender com qualidade. Então vamos falar do dia de hoje, um dia cheio de emoções, porque se não bastasse ter o payroll, nós tivemos a Petro arrastando o índice, e com isso, é claro que fica um dia mais delicado, porque você fica assim, eu vou ficar olhando para a Petro, se a Petro tá caindo, o índice vai cair, se a Petro subir, o índice vai subir. Aí você já fica todo enviesado, não sabe para que lado que vai e não sabe o que faz. Resumindo, é isso. Mas, vamos falar de qual foi a movimentação. Tivemos um mega gap, né? Não precisa nem continuar falando desse gap de hoje, para não dar tristeza. E no 11R, como é renco, né? A gente tem esse ruído, parece um eletro, né? Enquanto tá aquele momento ali do mercado sem saber para onde ele vai, sem saber o que ele faz, aquela coisa toda. Eu não tenho mais olhado o 11R, confesso para vocês. Aí vocês vão me perguntar, poxa, gente, então você não opera mais 11? Não é isso. O que vocês precisam entender é que o mercado é vivo e cíclico. Nós estamos no momento do mercado em que ele está extremamente consolidado. Lembra que eu falo para vocês que lá em 2021 eu operava única e exclusivamente o 25R? Eu não operava os curtos? Por quê? Naquela época eu operava o 25R e eu tinha excelentes oportunidades, eu pegava movimentos longos, o mercado andava, eu sequer olhava para rencos menores. É óbvio que se naquele período eu olhasse para esses rencos menores, eu ia ter essa mesma sensação que eu estou tendo agora, de um mercado mais consolidado numa mesma região. Num renco maior eu não sentia isso, eu não percebia isso. Só que aí o que foi acontecendo? O mercado foi ficando mais volátil e eu ficava no renco maior, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E eu fui migrando para os rencos menores exatamente para ter mais possibilidade de entrada. Ao invés de ficar num trade no conta 300 pontos, a favor 300 pontos, conta 200, eu fui para os menores. E naquele período estava dando super certo, dando inúmeras oportunidades muito boas. O mercado está mais consolidado do que nunca. A nossa liquidez está reduzindo. O investimento estrangeiro está saindo da nossa bolsa. Isso tudo está mexendo muito, fazendo com que fique cada vez mais consolidado. É claro, a gente sempre tem um movimento mais forte. Mas qual que é o problema? A gente não sabe quando, a gente não sabe a hora, a gente queima as fichas na consolidação quando dá para fazer alguma coisa, a gente não consegue. Ou tá tão inseguro porque tá consolidado que quando vai andar a gente não entra porque acha que agora não vai. Então tem uma série de fatores, por isso que é importante a gente sempre acompanhar o andamento do mercado. Não existe um operacional funcionar sempre com a mesma eficiência. Vão ter períodos que ele funciona melhor e vão ter períodos que ele funciona pior. E qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa função nisso? É identificar isso e adequar. Eu vou mudar o meu operacional? Não, eu não vou mudar o meu operacional. Eu vou operar num renco maior, eu vou operar buscando um alvo menor, ou eu vou fazer o contrário, dependendo da situação do mercado. Eu vou para um renco mais curto, com um alvo mais longo. Então eu tenho que ir ajustando. Qual que é o momento atual? O mercado está consolidado. Nos menores, eu tenho muito ruído. Fica muito difícil fazer a leitura. Então, quando eu vou para os maiores, apesar do stop ser maior, a assertividade fica maior. E eu vou mostrar isso para vocês. Hoje é um dia claro e fácil até para mostrar isso. Significa que não tem stop? É óbvio que não. Não existe lugar nenhum, coisa alguma, que não tenha stop. Entendam. Tem pessoas que falam, tomei um stop hoje, não faço mais nada. Poxa, ontem eu tomei... Gente, vai ter operação de stop, vai ter operação de gain. Nossa leitura vai melhorando pra gente evitar, mas stop acontece, não tem jeito. Mas, né, o 11R, um eletro, totalmente sem direção, não tem como alguém pensar em fazer alguma coisa. Eu já cansei de falar isso pra vocês, como vocês observarem a movimentação do preço para ajudar.
O ADX também, já comentei que ajuda muito, deixar claro que está consolidado. Se você coloca o ADX e você vê que ele está abaixo, olha isso aqui, gente. Não tem nada para deixar mais óbvio em que o mercado está consolidado. Tudo bem, aqui a gente está vendo, não precisa de nada para deixar claro que está consolidado. Mas olha o ADX, nem o DI mais, DI menos está acima do 25, tá tudo abaixo, o ADX aqui embaixo, então ele já está te mostrando que está consolidado. Fazer cruzamento não adianta. Aqui é aquele momento em que o certo é sentar na mãozinha para não fazer caquinha, porque não dá para fazer nada. E ficou assim até, eu inclusive falei isso ontem no vídeo, eu acho que eu falei, né, que eu não ia fazer nada até o payroll. Por quê? Porque eu sei que é assim, gente, é sempre, é claro que hoje a gente ainda teve a questão da Petrobras, mas normalmente antes do payroll, e o pior de tudo, né, é que o payroll agora tá às 10h30 por conta do horário, mas, né, o próximo já volta pro horário normal das 9h30, é que a gente fica aí, que assim, 1h30 de intervalo com o mercado consolidado. Naturalmente, independente do que aconteceu com o Petro, de puxar o índice, normalmente é assim. Antes do payroll, ele fica ali consolidado, sem direção definida, sempre fica muito arriscado. E minutinhos antes da notícia que ele começa a se movimentar. Sempre acontece assim. Então, tentar ficar clicando antes é pedir para correr risco. É claro, tem gente que quer se posicionar antes, porque vai levar o trade, aquela coisa toda, mas é extremamente arriscado. Então, aí ficou aqui, deu a notícia, qual que é o mais correto, mais inteligente, é não fazer nada até o mercado absorver o resultado da notícia, dar aquela equalizada para você voltar a operar. Esse é o natural. Ele deu essa estilingada, né? Ficou aqui movimentando, morreu, ficou aqui quase 1 hora consolidado para definir para onde ia e aí depois ele subiu. Então o correto era aqui não fazer nada, né? Esperar ele equalizar e teoricamente a partir daqui pensar em fazer alguma coisa. Só que a partir daqui pensar em fazer alguma coisa, ele já começa a dar os indicativos. Primeiro, isso eu tô falando, ó, não percebi, né? Não sabia que ia ficar lateral. Aqui não estava lateral, consideramos que foi um pullback, fez esse movimento, voltou aqui, opa, aqui eu já começo a olhar o movimento, opa, vai dar um cruzamento de queda? Ok. Estocástico está dando condição? Dá. Onde que está o VWAP? Ixi, está pertinho. Vale a pena esse risco? O mercado absorveu a notícia como positiva. Ele já está te mostrando. Porque quando sai a notícia, vamos falar de uma forma bem simples. Mercado não gostou? Cai. Mercado gostou? Sobe. Não é assim que acontece? Se logo após a notícia o mercado fez um movimento de alta, se fosse aquela alta só do FOMO, só da notícia, ele ia cair na sequência e não caiu. Então você já tem que ficar atento com isso. Aí me dá um cruzamento de queda na cara da VWAP, não faz sentido. Ah, Gi, então nesse daqui de alta eu vou entrar. Era um risco, poderia entrar, mas era arriscado. Por que era arriscado? Porque depois desse movimento ele indicou consolidação. Se a gente pega a máxima aqui, opa, vai, fio. Se a gente pega aqui, máxima mínima, menos de 400 pontos. A hora que ele faz esse movimento de alta, quando ele dá o cruzamento, ele andou 200 pontos. Você está com um range muito curto. Então, a gente sabe que tem um risco maior. Mas, se quis arriscar, levou stop, né? E aí, depois, ele fez um movimento de alta forte e ficou consolidado de novo. Aí, ele entra naquela consolidação que se você... Eu nem olhei aqui, vamos ver aqui no 11. Se banda de Bollinger deu boa. Ó, bateu aqui uma vez, outra aqui. E teria pago. Que é aquilo que eu falo. A gente tem que aprender a usar quando o mercado fica consolidado. A hora que ele dá essa enroscada, você consegue ver no primeiro movimento? Não. Ele fez esse movimento, ele fez esse outro movimento. A partir daqui eu já começo a observar. Por quê? Porque ele está fazendo fundos parecidos. Não está conseguindo romper. Aí ele faz uma alta, parecido com a alta anterior, não é muito maior. Então é nesse momento que eu vou começar a olhar para os osciladores para ver se ele está trabalhando dentro desse range muito parecido para dar um gatilho de banda de Bollinger. E ficou assim, aqui não dá nem para ficar falando, venderia aqui, pô, vender aqui na cara da 21, arriscado, de novo. Então assim, mas e nessa daqui, de novo, mas deu certo. Sim, porque é o que eu falo para vocês. Depois de 1, 2, 3 vezes tentando alguma coisa, você consegue ter um direcionamento. Olha, se ele tentou romper, não conseguiu, ele vai continuar subindo. Se ele tentou romper, pode ser que ele consiga romper.
Ele vai ficar fazendo essas tentativas, só que cabe a você analisar qual é a região. Nós temos um movimento de alta forte. Qual que é a maior chance aqui? Ele ficar tentando romper a média de 21 para estilingar e continuar subindo. Se a gente olha, ver o Up Bands, ele chegou perto da terceira. Aqui ainda, nesse momento, a terceira estava a 300 pontos, mais ou menos. Aí depois ele recuou, mas ficou brigando aqui em cima. Fala para mim o que vocês acham. O que é mais fácil acontecer depois de um movimento de alta dessa e o preço estar perto da exaustão? Que é mais fácil ele tentar 21 e recusar 3 vezes para subir, ou ele tentar romper 21 e conseguir romper e cair? Agora, o que tem que ser analisado? E quando é o inverso? Vamos mostrar aqui, ó. É um bom exemplo. E aqui, a alta foi forte? Qual que é a região que o preço está aqui? Vamos lá, ele fez um movimento de alta, ele está onde? Perto da VWAP. Qual que é a chance desse movimento? Ele tentar ficar batendo aqui para cair ou tentar para subir se ele está no movimento de alta? É esse tipo de análise que vocês vão conseguindo ter com o tempo, com o amadurecimento. Porque aqui eu iniciei uma tendência de alta. Eu só consegui romper a alta a partir do momento que eu passei aqui da média de 21 do 25. Vamos considerar uma tendência macro. Aí ele tenta romper, não consegue, tenta romper, não consegue, tenta romper, não consegue, tenta romper, não consegue. Qual que é a chance maior de acontecer aqui? Ele romper e cair ou ele romper e subir? Lembra, ele acabou de iniciar uma tendência de alta. Eu tenho uma VWAP abaixo. Qual que é a chance maior? Ele subir. Chegou lá em cima, lá no topo. Lá em cima. Ele ficar tentando cair. Ele vai tentar ficar caindo para fazer o mesmo movimento que ele fez lá embaixo e subir mais? É claro que não. Então é esse entendimento que vocês precisam ter. De quando que é a hora de fazer uma reversão e quando é a hora de entrar a favor da tendência. Então, falando do 11R, foram essas entradas. Essas as possibilidades. Aí, falando das operações que eu fiz. Eu fiz 3 operações, todas no 18. Uma arriscada, sabendo do meu risco, e as outras tranquilas. Vamos lá. Olha a diferença de quando eu olho no 18. Todo aquele trelelê, que aqui também tá feio de doer, mas não tem como, em momento nenhum será que eu vou entrar nessa venda? Será que eu vou? Não tem como. Porque, claro, tem aquela coisa do viés. Não, a Petro tá caindo, deu gap, eu vou meter o pau na venda que vai continuar caindo. Ou, caiu demais, eu vou comprar, porque agora ele vai subir. Você pode comprar, mas você vai aguentar segurar o reg? Porque ele não subiu direto. Não sei aonde você entraria na compra, mas digamos que no curto, ele passou um pouquinho da média, você entrou, ele chegou a ficar 200, aqui até mais, né, que já perto da notícia, quase 300 pontos contra. Aguenta segurar? Ok. Se aguentar, entra, compra, segura e deixa o pau torar depois. Caso contrário, é stop. Então é muito melhor você esperar um momento adequado. Vai dar a notícia. Eu vou operar na hora da notícia? Tá saindo, eu vou entrar? Não. Eu vou esperar pelo menos aquele punch inicial, aquele movimento inicial. Aí sim, se eu quiser fazer alguma coisa, é a hora que eu vou fazer. Eu fiz, porque eu tenho margem para isso, eu sei administrar isso, eu já estou acostumado a operar payroll. Mesmo assim, eu não entro antes, o que a maioria das pessoas que operam payroll já se posicionam antes. Eu espero ele mostrar para onde vai e aí eu tomo minha decisão. Então, aí o mercado faz esse primeiro cruzamento de alta, ok? Tô fora ainda. Ele faz esse próximo cruzamento de baixa. Quando ele faz esse cruzamento de baixa, ele não consegue romper o fundo anterior. Ele bate aqui e volta. Aí eu acho que é hora de eu arriscar com consciência, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei gerir a operação, eu sei o que eu tenho que fazer, só que ainda assim eu não sou doida, então eu entrei com um alvo definido. Quando eu digo alvo definido, não é eu coloquei a minha ordem lá para pegar com 200 pontos. Não. O meu alvo definido andou 200 pontos, eu ponho na proteção. Se ele começar a voltar,
eu saí da operação e foi o que ele fez. Ele andou 200 pontos, coloquei na entrada. Não perco mais. Fez o primeiro box de reversão no 18, eu saí da operação. Simples assim. Então, foi o que eu fiz no payroll. Aí, depois disso, falei, agora vamos esperar, vamos ver qual vai ser o comportamento do mercado. E foi aquela operação que eu postei, que eu fiz a entrada no pullback e que, dando o exemplo do que eu acabei de mencionar, teve um primeiro pullback não, porque foi na média de 9. Teve esse primeiro retorno, subiu de novo, aqui ele tocou na 21 e eu não entrei. Aqui o mercado não tá me dizendo nada, porque num intervalo muito curto, ele fez 2 vezes esse movimento. Fico fora. Ainda bem, porque ele entrou aqui, voltou a cair, apesar que talvez não tivesse nem dado stop. Deu mais um. Eu ainda não me sinto segura para fazer. Opa, agora já deu, né? 3 tentativas, ele não conseguiu romper, sinal que ele não vai. E ainda eu tinha VWAP aqui embaixo para dar uma segurada. Eu falei, então agora eu vou. E eu fui, peguei todo o movimento de alta e saí com 600 pontos dessa operação, que foi a operação que eu postei. Aí depois eu confesso que eu já estava naquela, sexta-feira eu não faço mais nada. Mas quando deu o gatilho da banda de Bollinger, que coincidiu com a VWAP Bands, aí o dedinho coçou. Não teve como. Eu não fui na primeira porque eu estava na compra, né? Então eu estava na compra, não tinha como ter ido na primeira. Eu fui na segunda, nessa daqui. Então, coincidiu a banda de Bollinger com a banda certinha da VWAP Bands, não tinha como assim, com aquele negócio, né? Igual a Lúcia falou hoje, o capetinha falou assim, não, essa dá pra você ir. Só que também eu não sou doida. Eu fui com consciência, não de, não, agora ele vai cair, não, de jeito nenhum. Fui, fiz a minha parcial curta de 150 pontos para tentar deixar andar, não andou, voltou a sair. Saí com 200 pontos dessa operação, mas totalmente consciente. Ele conseguiu romper a médiazinha da banda de Bollinger, passou. A hora que ele passou, não, ele quase chega aqui para fazer a saída. A hora que ele começou a reverter, eu falei, opa, hora de dizer tchau, que esse bicho vai querer continuar subindo. E saí, e foi o que eu fiz, e parei. Então foi um dia produtivo, mas bem perigoso, bem arriscado. Eu fiz uma compra na Petro com um ganho de 2%, também saí e falei, não vou ficar mais olhando para não me sentir tentada, porque é extremamente perigoso operar nesse tipo de situação, porque o mercado tende a ficar mais volátil. Então preferi não fazer mais nada na Petro. Fiz uma compra, não fiz venda, fiz compra de 2%. E o dólar, né? Hoje ele acordou, se movimentou, deu possibilidade. Eu não operei ele aqui, mas operei ele no Forex. Fiz uns caramingozinhos bons nele. Eu consegui, na verdade, assim, no Forex, a vantagem, né, que como você opera lá com microcontrato, eu operei com um lotezinho só, lá, que é pouca coisa, né, o stop é baratinho, é tranquilo. Eu entrei nesse cruzamento aqui, né, um cruzamento equivalente, e eu fiquei nele nesse movimento de alta. Então consegui pegar bastante ponto, enfim, não sei nem como que vê os pontos lá direito, os pontos é diferente, né, o jeito que fala, mas eu consegui pegar todo esse movimento de alta, deu uma bela umas doletas pra mim, e aí depois também eu não quis mais operar, que eu falei, eu vou ficar aí nesse negócio subindo e descendo não, porque ainda não tô acostumada a ver o comportamento dele lá, apesar que tudo parece muito parecido, né, não muito diferente, mas foi isso. Então é isso, queria fazer um vídeo curto, foi 20 minutos de vídeo, Jesus, plena sexta-feira, mas... Então, foi isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar com relação a essa movimentação de quando entender que você pode fazer uma reversão, que é mais seguro tentar e quando não pode, para esperar um pouquinho, ter uma confirmação de que ele tentou romper aquele fundo, aquele topo e não conseguiu. Mas é isso. Então, bom final de semana para todos vocês. Não esqueçam, quem quiser fazer parte da mentoria, tem o link na descrição. Vai até o dia 17 as inscrições e a primeira aula vai ser no dia 25. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.